Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque por Ele nós estamos aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro de Josué, capítulo 13. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Josué, capítulo 13. Aleluia. Nós vamos ler o verso do 1 ao 7. Aleluia. Quem achou, diz amém. Glória a Deus. Se puder dar uma melhorada no som depois ali, eu agradeço. Está parecendo que eu estou dentro de uma caixinha de abelha, assim. Meu ouvido não está bom por causa da gripe. Então não foi um dia bom para testar. Mas vamos tentar. Deixa ele mais aberto possível, mais agudo, né? Tira um pouco do grave. Acho que fica mais leve para o pessoal me ouvir. Amém? Então, livro de Josué, capítulo 13, nós vamos ler do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias. E o Senhor lhe disse, já estás velho, está ficando ótimo o som, entrando em dias e ainda há muitíssima terra para possuir. Aleluia. A terra que fica de resto é esta, todos os termos dos filisteus e toda a Gessur, desde Sior, para que está de fronte do Egito, até ao termo de Ecrom, para o monte que se conta ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o de Gaza, o de Asdobe, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom e os aveus, desde o sul até toda a terra dos cananeus, e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, ao termo dos amorreus, como também a terra dos gebalitas e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até a entrada do Ramate. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel, tão somente faze o que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tenho mandado. Reparte, pois, agora esta terra por herança às 9 tribos e à meia tribo de Manassés. Amém? Glória a Deus. Estava bom, depois ficou estranho, agora está querendo melhorar o som aí, viu? Então, nós vamos aprender do Senhor nessa noite, baseado no versículo 1. Aí você pode me dizer assim, mas pastora, misericórdia, o que foi feito aí nesse som agora? Agora está estranho. Você pode dizer assim, eu gosto assim, mais abertinho, mais limpa a voz. Você pode dizer, pastora, mas se vai ficar no versículo 1, para que foi lido 7 versículos? Com tanto nome estranho, com tanto nome esquisito, né? Mas eu preciso trazer o entendimento. Está no ponto certo agora, não mexe mais, pelo amor de Jesus Cristo, amém, Jesus. Só diminui o volume para não dar microfonia. Ótimo, tá ótimo assim. Tá ótimo. Aê, tá bom, não tá? Amém, Jesus, pronto. Então, por que vai ler 7 versículos se a gente só vai falar de um versículo? Nós vemos aqui que Deus fala para Josué, Josué, você está velho. Eu imagino essa conversa, eu fiquei rindo hoje. Imaginando Deus chegar para ele, meu filho, você está velhinho, hein? Hein, Josué, olha, já está bem cansado, né?
as forças se esgotando. Mas tem um detalhe, tem algo ainda para acontecer e você precisa se lembrar. Ainda há muita terra para ser conquistada. Esse é o ponto que nós vamos falar nessa noite. Quem entendeu diz amém? É o tema da palavra aqui. Ainda há muito para conquistar. Você crê nisso? Você acredita nisso? Porque às vezes, irmãos, a gente está tão confuso. Eu me sinto assim. Nesses dias, então, gente, é 7 sol sendo visto não sei aonde, é sol que fica vermelho, é chuva que não vem, é seca que vem, é queimada para todo lado. Eu estou confusa, eu fico confusa, né? Confusa como? Desesperada não, porque eu sou crente, glória a Deus, eu leio a palavra de Deus diz o quê? Quando tudo isso começar a acontecer, olhai e não vos assusteis, porque a vossa redenção está próxima, amém? Mas nós temos uma visão de tudo isso. Nós estamos na terra, não somos dessa terra, mas estamos na terra. E por nós estarmos aqui, nós sentimos tudo o que está acontecendo. Então, o Senhor trouxe essa palavra justamente para nos orientar e nos chamar mais uma vez para o propósito verdadeiro que Ele quer para nós constantemente. Ainda há muito para conquistar. Você pode falar isso para alguém? Alguém que está do teu lado, olha para alguém, se estiver de longe, né, diz, ainda há muito para conquistar. E irmã Dolores nem vem dizer que já está velha. Nem vem, porque quem falou isso foi Deus. E Deus falou para um homem velho. Deus não chegou em Josué no seu auge, né, para dizer, olha Josué, você é forte. Se levante porque você é forte, ainda tem muito para conquistar, não. Deus chega nele cansado, velho. Quando a palavra de Deus diz aqui velho, eu fico imaginando um velho mesmo que, e depois de toda a história de Josué que a gente conhece, era um velho surrado, né? Era um velho que apanhou bastante, que lutou bastante, então estava cansado de verdade. O que a gente vê em tudo isso, irmãos? Cenário político difícil, cenário financeiro caótico, cenário climático misericórdia. Gente, a ciência inventou, tem lugares que eles inventam a chuva, eles inventam o tamanho do granizo que é para cair naquele lugar ou não, através de bombas, de canhões que vão até as nuvens e libera um gás lá, que eu esqueci qual é agora, e libera chuva naquele lugar com tamanho de granizo menorzinho para não causar tanto transtorno na plantação. Ok, mas isso nas mãos erradas é problema. Não é? E nós estamos no meio de tudo isso. Condição climática, só Jesus na causa. Condição científica, meu Deus, é cada dia uma coisa. É artigo que sai que foi... Essa picadinha aqui pode estar validado, ok, todo mundo vai. Aí começa a mortandade, aí vem outro artigo e fala, não era. Os testes falharam, depois que já perdeu todo mundo. Depois que já vieram as mortes. Então, a gente está no meio de um cenário que está tudo terrível, tudo bagunçado. Mas nós temos uma palavra de comando sobre nós. A palavra de comando é, ainda há muito para conquistar. Aleluia! Ainda há muito para conquistar. Aí, às vezes, por conta de todo esse cenário, eu estou reforçando isso, porque o cenário nos contagia com certeza. Eu estou reforçando porque, tudo bem que eu sei que ainda há muito para conquistar, mas eu posso conquistar. Eu consigo conquistar. Eu tenho força para conquistar. Quando Deus chega para Josué e fala, Josué, tá velhinho, ok, mas ainda tem coisa para fazer, levanta e vai, né? Deus fala, olha, a partir de agora, vai lá, o resto da terra você vai distribuir, você vai fazer a seleção correta, você vai fazer o que eu te ordeno para fazer. Esse processo aqui... Ele não foi simplesmente chegar lá, Josué, cheguei aqui, Deus mandou, a tribo tal vai receber tal terra, a tribo tal... Não. Isso envolveu mais guerra, mais luta, mais
busca. A guerra que eu quero dizer aqui no sentido de levantar, botar a mão no arado e trabalhar mais um pouco para fazer o que tinha que ser feito. Porque ainda existia muito para conquistar. Amém? Aleluia. E o que é conquistar? Conquistar é alcançar. Conquistar é conseguir algo por esforço ou por merecimento. Aleluia. Conquistar é submeter pelas armas. Conquistar é obter algo que deseja muito ou espera. Conquistar é dominar. Então eu conquistei algo, quer dizer que você foi, você buscou, você lutou, você correu atrás, você pediu muito e aí você conseguiu. Ou quer dizer que você foi merecedor. Alguém tinha, como o pastor Luciano acabou de falar, alguém tinha, né? Ele tinha de Deus e ele fez. Deus falou, passa para o seu filho. E ele foi, passou para o filho dele. Então, ele foi merecedor. Isaac entrou como merecedor. Amém? Talvez a gente conquiste muita coisa na vida por isso, por mérito. Mas o que eu quero nos lembrar nessa noite, através dessa palavra, é que o Senhor, que é forte, poderoso, sabe e pode todas as coisas, ainda está conosco, nos direcionando o que temos que conquistar. Aleluia. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra que me anime nesses dias que eu estou angustiada. Uma palavra que me levante nesses dias que eu estou desesperançosa com muita coisa. E o Senhor falou, ainda há muito para conquistar. Aleluia! E é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela precisa estar misturada com a tua fé, com a minha fé, porque senão nada vai acontecer. Para Josué sair daquele lugar e ir em direção do que ele tinha que fazer, existiu a fé, a coragem, o entendimento, a percepção de que quem mandou é o Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para conquistar é definir o que eu preciso ou quero conquistar. É ou não é? Ninguém levanta de casa, ninguém levanta cedo. Eu estou amando o microfone para me ficar livre. Ninguém levanta e fala, eu vou para a rua andar, vou ver o que tem para mim hoje. Esse é o insensato que Salomão fala. Esse é o preguiçoso que Salomão fala, vou andar por aí, vou ver o que tem, né? Vou ver se tem solução para mim por aí. Não. A pessoa que tem um foco, que sabe o que quer e onde quer chegar, ela se levanta com um propósito, animada e sabe aonde ela vai. Eu levanto e eu tenho um rumo. A primeira coisa para conquistar algo é saber o que eu verdadeiramente quero conquistar. E aí eu quero te perguntar, isso tem a ver com sonhos, tem a ver com projetos, tem a ver com o propósito de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Você sabe ainda o que é isso? Você se lembra qual é o teu sonho que ainda não foi conquistado? Porque o cenário caótico, não só externo, mas talvez aí dentro, possa estar querendo fazer você esquecer do que você deseja tanto alcançar. E se você não tem um foco, você não chega a lugar algum. Se nós não tivermos uma intenção, nós não vamos alcançar nada. Amém? Então, Deus precisava movimentar ainda um pouco mais Josué, mesmo sendo velho, porque existia propósito ainda para ser realizado através da vida dele. Qual é o propósito que Deus ainda tem para realizar através da sua vida? Se você disser para mim, pastor, eu não sei, eu vou te dizer, vai buscar. Busca dele, que ele vai te mostrar. Porque se não tivesse propósito, você não estaria mais nessa terra. Não podemos nos achar os importantíssimos a esse nível. Nós estamos aqui para um propósito. E quando esse propósito termina, o Senhor nos tira daqui. Ninguém fica aqui de hora extra. Ninguém fica aqui passando mais um tempo. É porque eu já terminei tudo e Deus me deixou aqui de quebra. Não vai acontecer isso. O Senhor tem um céu de glória para mim e para você, amém? O propósito tem que ser cumprido primeiro.
Quer ir para o céu? Amém? Que eu não quero falar de morte, eu quero falar de vida eterna. Se a gente fala que quer morrer, ninguém quer. Mas se a gente fala que é vida eterna com o Senhor, longe de tudo isso, de tudo que tem acontecido aí fora, eu quero. Não tenho um pingo de medo disso chegar na minha vida. Mas eu sei que existe um propósito ainda. Eu sei que eu não consegui cumprir tudo ainda. Eu sei que pelo menos pelo meu entendimento, pela minha fé, ainda tem um lugar que eu preciso alcançar. Que Deus está me movimentando para chegar. Eu sei que ainda há muita terra para conquistar. Aleluia. E quando a gente para pensar no sentido igreja, nós temos essa ordenança vinda do Senhor. Desde quando Jesus nos orientou, que nós em Atos, no livro de Atos capítulo 1, se não me engano, verso 5 em diante, que o Senhor Jesus orienta, que nós precisávamos fazer, sair, conquistar, encontrar, trazer mais pessoas para o reino. Então, só pensando nisso, eu já sei que tem muito ainda para fazer. Você consegue olhar para a rua da sua casa e visualizar o quanto que ainda tem para fazer? Não preciso ir muito longe. Eu não preciso de ir lá na África, é na rua da minha casa. Na rua, eu passo e olho, Senhor, será que vai ser através de mim? Será que eu posso? Senhor, será que é por aqui que eu vou? Ainda há muita terra para ser conquistada. Senhor, é através de mim essa conquista aqui? Então eu não posso ser egoísta ao ponto de pensar que na minha finança está dando tudo certo, na minha saúde está tudo ok, a minha vida, os meus projetos, realizei meus sonhos, mas e o propósito de Deus na nossa vida? Através da nossa vida. E esse propósito, nós estamos fazendo valer a pena? E a pergunta é, você sabe qual é o seu chamado? Você ainda se lembra dos seus sonhos? Você ainda se lembra do que ainda não conquistou? Você já se esqueceu? A angústia fez você se esquecer? A preocupação? A demora? Talvez a espera foi tão longa que fez você se esquecer que ainda tinha muito para conquistar. E hoje é uma noite que o Senhor está te lembrando que Ele é o Deus que dá força ao cansado. Aleluia! Ele é o Deus que levanta Josué e fala, Josué, mesmo velhinho ainda vai ser usado nas minhas mãos para fazer o que tem que ser feito. Glória a Deus. Então, qual é a área que você deseja conquistar? E aqui eu vou deixar um recado. Seja específico com o Senhor. Seja claro com o Senhor. Qual é a área que você deseja conquistar? Ah, Senhor, não sei, é meu ministério, é meu casamento, é meu... Seja específico. Quando eu estou falando seja específico, eu não estou falando vai um de cada vez. Não, porque o Senhor sabe a ordem de te entregar as coisas. Mas seja claro com o Senhor. Ah, Senhor, faz a tua vontade. Isso não é especificar. Ah, eu estou nas mãos do Senhor, o que Ele quiser vai ser a partir de agora. Isso não é especificar. Especificar é quando eu digo, eu estou à disposição do Senhor, pode me enviar que eu vou. Pode dizer, Senhor, se eu estou velha, se eu estou nova, se eu tenho condições, se eu não tenho condição, abre a porta que eu estou passando por ela. Isso é ser específico. Isso é você olhar para a sua situação e dizer, Deus, eu creio no teu poder, porque aqui não dá, mas o Senhor pode todas as coisas. Então existe um caminho, existe uma conquista e você precisa ser específico. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 10, a palavra de Deus diz que Jabes orou ao Senhor para ampliar as suas fronteiras. E o que aconteceu? Deus o atendeu. Quem ouviu diz amém? Jabes orou. E ele falou, Senhor, se o Senhor quiser, amplia as minhas fronteiras. Não me deixe só, mas faz, Senhor. Olha que específico.
Eu preciso que o Senhor abra essa porta na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça isso aqui por mim. Se o Senhor quiser, faz, Senhor. Então, existe um poder muito grande, eu tenho aprendido isso com Deus, na oração específica. Aquela oração que você não precisa passar o dia inteirinho como se fosse um mantra. Deus vai fazer. Não, Senhor, faz. Se o Senhor quiser, faz. É claro que eu preciso ter um nível de intimidade com Ele para isso acontecer. É claro que eu preciso ter um devocional com Ele, uma importância. Eu preciso dar uma importância a Ele para que Ele se sinta nesse lugar comigo. De eu pedir, ser específica, e Ele abrir a porta de forma específica. Amém? Então, o primeiro caminho é saber onde você quer chegar. Saber o que você precisa conquistar. Sendo específico. Senhor, eu quero essa libertação na minha vida, nessa área da minha vida. Especificou. Senhor, eu preciso da transformação na minha casa, nessa área aqui, na minha casa. Especificou. E o Senhor está de braços abertos. O Senhor atende a oração daqueles que o clamam. E nós não podemos nos esquecer disso. O Senhor atende, porque Ele ouve. Aleluia! Glória a Deus. Ele ouve as nossas orações. E se Ele nos ouve, nós podemos clamar de forma específica. Amém? Ainda há muito para ser conquistado. Ainda existe muito para o Senhor fazer através da tua vida e na tua vida. Se você não sabe o que deseja, ou não sonha mais em crescer, busque a direção do Senhor. Porque aqui entra algo que Deus me trouxe à memória, né? Aqui nós precisamos entender que se eu não sonho mais, se eu não penso mais em nada, se eu não tenho mais essa motivação de conquistar, talvez seja porque eu preciso reconquistar. Quem me entendeu? Se eu não tenho mais o foco em algo novo, é porque talvez eu abri mão de algo que eu não poderia ter aberto mão. Quem entendeu? Então, se não está tendo algo para conquistar, talvez eu precise reconquistar. E reconquistar exige muita coisa. Reconquistar, eu vou ler aqui. 1 Samuel, capítulo 7, verso 14, a palavra de Deus diz que Israel reconquistou algo, o território que foi perdido para os filisteus. A palavra de Deus é clara quando mostra que Israel foi e reconquistou. Eles perderam o território. Os filisteus entraram, destruíram, venceram na batalha e tomaram aquele território. E o Senhor dá a ordem, quando Josué, se não me engano, estava orando, isso mesmo, eu vou ler aqui para você, 1 Samuel 7,14, diz assim: Então tomou Samuel o cordeiro que ainda mamava, e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. Olha aqui. Samuel clama e o Senhor o ouve. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e foram até debaixo de Bet-Cá. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia!
Porque tem coisa que você não tem como conquistar, porque você talvez perdeu. Já era seu e você deixou escapar das suas mãos. O Senhor está te chamando de novo e te dizendo, olha, ainda há muito para conquistar. Se precisar, levanta, vai para a guerra, reconquista o que eu te dei. Assim diz o Senhor, aleluia. Porque talvez, às vezes a gente fica se sentindo perdido, sem direção, sem saber o que a gente vai fazer. Por quê? Porque o que era para estar na nossa mão, a gente abriu mão. O que era para estar com a gente, nos guiando para o próximo objetivo, a gente deixou de lado. E o Senhor está te alertando a mim, reconquista. Se precisa reconquistar a comunhão com Ele, reconquista. Refaz, restaura. Se precisa reconquistar a comunhão em casa, restaura, reconquista. Se precisa reconquistar a autoestima, reconquista. Porque quando eu vejo Deus falar para Josué, ainda está velho, cabra, eu sei que você está velho, mas levanta e vai. Eu estou vendo um homem corajoso, com a autoestima lá em cima, sabendo de onde vinha a força que ele precisava. E se você não tiver assim, você não consegue. Deus pode até te direcionar, te mostrar o caminho, mas se você não tiver posicionado, você não vai. Você não percebe, você não encara a situação. Então busca, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo fala com você. Eu creio que o Espírito Santo está aqui. E enquanto eu estou te explicando o que o Senhor me mostrou, Ele está trabalhando no teu coração e te fazendo entender qual a área da sua vida que você precisa se movimentar para reconquistar. Aleluia. Glória a Deus. Reconquistar exige esforço, queridos. Reconquistar exige sacrifício. Quando acabei de ler aqui que quando Samuel estava sacrificando, quando ele estava sacrificando, entregando, apresentando ao Senhor o sacrifício e clamou ao Senhor, o Senhor deu ouvidos à sua oração. Sacrificar exige, reconquistar exige sacrifício. E nós queremos reconquistar sem sacrificar. Eu sou assim. Eu quero o que é fácil. Queremos o que é mais fácil. A gente quer sim reconquistar. A gente quer se refazer. A gente quer crescer. A gente quer chegar longe. A gente quer vencer. Mas se tiver menos esforço, melhor. Só que a palavra de Deus é clara. Quando nós nos colocamos verdadeiramente para alcançar o que Deus tem, a luta é grande, a batalha é grande, os filisteus vêm com olho grande mesmo. Às vezes a gente fica nessa coisa, nessa bolha de achar, não, imagina, não tem esse negócio de olho grande para crente, não tem, mas o diabo tem olho grande. O diabo tem. Ele quer o que você tem. Ele quer o que você possui. Ele quer destruir o que Deus te deu. E você precisa estar atento. Eu preciso estar atenta para não abrir mão do que Deus me deu. E o olho grande do diabo, ele funciona como? Envia filisteus armados até os dentes. Não é briga pouca não, irmãos. É briga grande. É guerra feia, ferrenha. E você não está atento. E o diabo vem com a mãozona e toma o que é teu. Agora, o que eu quero dizer é, às vezes a gente até no nosso orgulho fala, foi porque não era de Deus. A gente sabe que o inimigo veio, Esdras. A gente percebe que foi o inimigo, que às vezes a gente até deu brecha. O inimigo leva. Aí o ego vem e fala, foi porque não era de Deus. Né? Saiu porque não era para ficar mesmo. E era teu. Era tua. Era minha. Eu entreguei, porque eu não quis lutar. Porque essa luta exige humilhação. Essa luta para vencer isso aqui exige entrega, exige renúncia do meu ego, do meu orgulho, exige permissividade para que Deus atue em mim, para que o filisteu não leve a minha bênção.
Então, quando a gente pensa em reconquistar, o esforço é grande, o sacrifício é grande, a humilhação é grande, as estratégias têm que ser de todas as formas. E uma coisa que a gente precisa fazer: expulsar o ladrão. Expulsar o ladrão. Quem me entendeu? Porque a gente fala assim: não, o que é meu inimigo não toca. Querido, a palavra de Deus é clara. Ela diz que o diabo está ao derredor. Ela é clara. Então, se eu não vigiar, ele não só toca, ele destrói, ele acaba, porque a palavra de Deus diz que ele vem para matar, roubar e destruir. Aquilo que talvez eu e você estejamos abrindo mão, vai significar a minha e a tua destruição. Em nome de Jesus. Ah, pastora, mas é só um sonho bobo, mas talvez era esse sonho que te mantinha de pé. Ah, pastora, mas era uma coisa que, nossa, só eu, mas aquele esforço para manter aquela coisa era o que te dava força para continuar a tua jornada. Tinha algo que fazia Josué, mesmo estando velho, não desanimar, não desistir, não olhar para trás, não duvidar de quem estava direcionando ele. Então foca em nome de Jesus. Foca onde você quer chegar. Foca no que Deus está te mostrando. Foca na capacidade que Deus colocou sobre você. Você sabe, eu sei o que nós somos capazes de fazer. Nós sabemos. Então, a segunda coisa que nós precisamos fazer para conquistar, após definir o que é que nós queremos ou o que nós precisamos conquistar, é avaliar a qualidade das armas e das ferramentas que nós temos em mãos e, se precisar, adquirir novas ferramentas. Então, primeira coisa, eu sei o que eu quero. Eu quero vencer esse filisteu. E ele não vai roubar o que é meu. Eu vou me posicionar e eu vou conquistar o que Deus tem para mim. Eu vou me posicionar e eu vou reconquistar o que era meu. Eu sei onde eu quero ir, primeiro ponto. Segundo ponto é, o que eu tenho para destruir os filisteus? O que vai ajudar aqui, meu Deus? Será que uma caneta de projetor vai? Será que o óleo ungido ajuda? Será que um álcool em gel, vai ajudar? O que vai ajudar nessa guerra contra os ladrões que vêm para matar, roubar e destruir a minha casa, a minha causa, os meus projetos? A segunda coisa que a gente precisa é definir qual é a ferramenta que eu tenho nas minhas mãos. Porque Samuel, quando ele começa a apresentar o sacrifício a Deus, orando e clamando por Israel, porque ele entendia a ferramenta que ele tinha nas mãos para vencer o filisteu. Ele entendia. A ferramenta era a oração, o sacrifício, a comunhão, o desejo de vencer, a obediência. Qual a ferramenta que tem nas suas mãos para vencer essa batalha que você está enfrentando? Ou que a partir de hoje você vai decidir enfrentar? Qual a ferramenta que você tem? Será que você não está querendo ir para a guerra desarmado? Eu já me vi assim várias vezes. Eu já me vi na situação de ir para a guerra, dizer, não, vamos, eu tô pronta. E quando chegar lá, eu estou pronta para quê? Eu fiz o que para vencer isso aqui? Eu me preparei como? Eu estudei para quê? O que eu estou fazendo aqui? E a pior coisa que existe é você estar na frente da batalha sem saber o que é para fazer. Porque quando nós pensamos na batalha, nós vemos os soldados prontos, armados, sabendo como usa aquela arma, entendendo o que faz aquele escudo, entendendo aonde ele precisa se esconder na hora que ele tiver necessidade de se esconder. Então, chegar a conquistar o que Deus tem para mim, eu preciso ter as ferramentas certas para isso. Aí a pergunta é, será que você tem ferramentas?
para a guerra que você está enfrentando ou que você vai enfrentar? A gente pode estar pensando assim, mas eu não quero guerra, eu quero paz, pastora. Eu sou paz e amor. Eu não sou da guerra, eu não sou da paz. Você nasceu na guerra, sinto te informar. Imagina a época de Hitler e as crianças que nasceram ali. É tu no meio da confusão aqui. Dessa guerra espiritual. Quando você se alista, você está na guerra. Quando você diz, Jesus, eu te quero, entrou para a guerra. Quando você diz, vou ser servo fiel, entrou para a guerra. Quando você declara, minha família, minha casa é do Senhor Jesus, toma guerra. Só que tem uma coisa, Deus te dá as ferramentas, você não está só. Essa guerra não é você que peleja, é só que você precisa estar posicionado. Essa guerra não é a gente que vence, mas a gente precisa entender que a gente está na guerra. Quem está me entendendo diz amém. Então, por mais que eu não vou lutar, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo ali. Que arma que está do meu lado, que arma que pode me atingir, que arma que pode me ajudar. Eu preciso entender tudo isso. E o Senhor tem clareza para nós na sua palavra. Aleluia. 2 Coríntios 10, verso 4 a 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Quem entendeu diz amém. Aleluia. As nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas para a guerra que nós estamos, ou que nós estamos entendendo que fomos chamados, são poderosas em Deus. Oh, aleluia! Ela vem destruir os conselhos, ela vem destruir as fortalezas, ela destrói as altivez, ela destrói o conhecimento, todo o conhecimento, todo entendimento, e leva-nos cativos ao Senhor. Ela está dizendo, a palavra de Deus está dizendo assim, olha, eu destruo tudo que você acha que você sabe. Tudo que você pensa que pode, você não pode nada. Vem cá, eu te trago cativo ao meu poder, ao meu entendimento, à minha consciência, porque só em Cristo nós conseguimos a vitória que nós precisamos. E aqui, queridos, eu quero fazer você entender que eu estou abrindo um leque para todas as áreas da sua vida. Emocional, espiritual, conjugal, financeira, todas as áreas, saúde, todas as áreas da sua vida, engloba nessa guerra, porque você é crente. Só por isso. Só por isso. Porque você é servo. Porque o inimigo não precisa lutar com quem já é dele. O inimigo não precisa destruir quem já está destruído. Infelizmente, é dura essa frase, mas é real. O inimigo não quer destruir quem já está com ele. Quem já está cativo com ele, ele já conseguiu. Mas você está lutando. Você está vencendo em Cristo. Você precisa ter a mente renovada, como diz o apóstolo Paulo. Todos os dias renovada. Todos os dias sem se conformar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Existem fortalezas que precisam ser destruídas para que você conquiste o que sonha em Deus. Existem fortalezas que precisam ser destruídas. Qual é a fortaleza que o Espírito Santo está mostrando para você nessa hora? Que Ele quer entrar e destruir para que você alcance o que Deus tem para você em nome de Jesus. Qual é a fortaleza? Qual é a distração que tem feito você sair do que Deus tem para você? Isso tem sido a fortaleza na tua vida. Isso tem ganhado mais espaço do que a voz do Senhor. Essa preocupação, essa ocupação, sabe Deus qual é? Tem ganhado mais espaço na tua vida do que estar com Deus, seguindo para onde Ele quer te levar. Porque o que nós estamos falando aqui era uma conquista, não era um castigo.
Vocês estão me entendendo? Como eu estou falando de luta, de armas, de guerra, parece que eu estou falando de coisa ruim, não. Eu estou te falando, levanta. Se mexe para algo bom. Levanta e vai fazer o que tem que fazer para alcançar coisas grandes em Deus. Não é luta, não é castigo, não é problema, não. Problema é ficar sentado e não perceber que o inimigo está danificando e te destruindo. Quando você se posiciona e diz, eu vou para a guerra com o Senhor, isso não tem problema nenhum. Você está indo para onde Deus quer que você vá. Porque no mundo a gente ia ter aflições e Jesus falou. Então qual é a fortaleza que precisa ser destruída? É o orgulho? É a mágoa? É a incredulidade? É a preguiça? É o comodismo? Aqui tá bom. Tá tão bom aqui, estou sem guerra, pastora. Precisa falar mais disso aí, não, estou tão bem aqui. Será que é a mentira? Será que é a própria altivez? Será que é a insegurança? Pastor, e se eu for? E se eu disser hoje, Deus, eu vou entrar nessa batalha confiando que o Senhor vai me dar vitória. E se eu disser que eu vou, e amanhã a careta for mais feia? Será que a insegurança está fazendo isso com você? Porque a insegurança, ela gera o comodismo, ela gera a falta de fé, ela vai gerando tudo que é negativo. E o Senhor tem ainda terra para você conquistar. Ainda há muito para conquistar. Ainda há muito para ser liberado do Senhor para a tua vida, para a tua casa, para os teus amigos, para quem está ao teu redor, porque a bênção ela vem, ela vai contagiar quem está perto de mim, quem está perto de você. Aleluia! A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dores. Ela enriquece. Se ela me enriquece, não acrescenta dores, automaticamente eu serei uma pessoa diferente para quem está comigo. Porque eu venci, eu conquistei, eu estou vivendo o que Deus tem para mim. Automaticamente eu levo para o outro. Quem está entendendo a palavra do Senhor? Deus quer que você avance, conquiste, reconquiste se precisar. Ele não está limitado à sua fraqueza, pois Ele te fortalece. Quem crê? O Senhor não está limitado à sua fraqueza. Mas eu não consigo, para mim é difícil, para mim não dá. Ele te fortalece, você só precisa estar disposto. Aleluia. O Senhor não está limitado ao seu pecado, porque Ele te purifica. Não é porque Ele aceita o seu pecado, é porque Ele aceita a mim, aceita você e nos limpa, nos transforma, nos purifica para prosseguirmos para o nosso alvo. Aleluia! Só conquista quem se posiciona e quem se permite e quem decide. Só conquista quem se posiciona, quem se permite e quem decide. Ele te fortalece, te anima, te cura, te eleva para lugares altos. Quem crê? Amém? O Senhor tem bênção para a tua vida. O Senhor quer restituir